Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre uma entrevista que virou um verdadeiro marco no Roda Viva da Cultura. Se você ainda não viu, prepare-se, porque o que aconteceu com Pablo Marçal foi simplesmente inacreditável. Já tivemos momentos históricos nesse programa, como o famoso embate entre Enéas Orestes Quércia e o jornalista. Também não conseguiu entender o que eu disse. Me achavam engraçada a frase que estava falando. Eles achavam que eu estava brincando. Mas o que aconteceu com Pablo Marçal recentemente superou todas as expectativas. Você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma pra mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei pro senhor. Não perguntou, acho que se você puder mostrar a mensagem. Tá aqui. Pode olhar. Eu nunca, tá pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas E aí fontes. você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é isso? Os jornalistas chegaram com a intenção de fazer perguntas desafiadoras, acreditando que Marçal não teria respostas. A lei eleitoral proíbe, ou seja, não configuraria, a seu ver, abuso de poder econômico? Mas o que parecia uma entrevista fácil para os jornalistas, rapidamente virou um pesadelo para eles. Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Por Josias eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Marçal não só respondeu a todas as perguntas, como também virou o jogo, colocando os jornalistas na defensiva e causando um desconforto evidente no estúdio. Os ânimos esquentaram e a discussão ficou acalorada. Marçal mostrou uma habilidade impressionante em responder e contra-atacar, fazendo com que os jornalistas parecessem despreparados e até desestabilizados. Se você perdeu essa entrevista, não se preocupe. Separamos alguns trechos que mostram o momento exato em que a tensão tomou conta. E eu quero saber a sua opinião. Será que Pablo Marçal tem o que é preciso para ser o próximo prefeito de São Paulo? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como essa. Pegando um pouco o gancho que a própria Vera perguntou, que você tem utilizado de um processo de porte de droga para acusar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, né? De um processo de uma pessoa com o mesmo nome dele. Você não é uma pessoa, você não é inocente, você é uma pessoa inteligente, você sabe que se trata de uma outra pessoa e havia inclusive construído uma estratégia para divulgar isso no último debate, perto das eleições. A minha pergunta, candidato, você acha essa estratégia, isso honesto? Se fosse contra você ou contra alguém da sua família, você acharia justo uma estratégia dessa, montada de fazer essa associação de uma pessoa? Você viu eu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí aonde que você ouviu eu usando esse processo. É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, quero saber então qual que é a prova. É o seguinte, como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu fiz isso aí. Tem uma entrada num hospital, não, é calma que eu falo para todo mundo, né? Acho que a gente tá batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz um M28, tira o print, põe Vamos responder a pergunta. Eu tô respondendo. Tem limite a pergunta? Que é Roda Viva? Não, Tem limite de tempo a pergunta? não tem, não. Você pode responder à vontade o senhor, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. É um cargo que eu tenho, entendeu? Eu não vou esquecer. Mas você tá dando uma entrevista num programa que tem 38 anos. Eu estou liderando a pesquisa, liderando a pesquisa de intenção de votos por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Então vamos lá, você está A respondendo. resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu eu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei Mas como o senhor é que você tem alguma acusa o prova? Eu candidato. publicado, acho que é uma publicação minha. Você não tem tinha falado prova. que o acusado Eu ele? vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta pra ele. E no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu. Não dá pra usar isso O senhor agora. repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar. Eu tô jogando, é um jogo. Então, isso me leva a uma pergunta para o senhor, candidato, que eu estou curiosa desde o início do programa, porque no seu plano de governo, tá aqui, o senhor fala em fazer processo seletivo, acabar com companheirada, tratar suas pessoas, seus subprefeitos, seus secretários a partir da meritocracia. A gente já viu um presidente de partido que tem suspeita de envolvimento com o PCC, seu despachante aéreo, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Seu parceiro, Renato Cariani, que esse o senhor disse que mudou sua vida, o senhor não vai poder dizer que não sabia nem nada, se tornou réu sob acusação de tráfico de drogas, associação com tráfico, lavagem de dinheiro, numa denúncia que foi aceita em fevereiro, e depois disso o senhor fechou um negócio com ele, inclusive naquele seu canal de cortes, na sua comunidade do Discord, manda marcar Pablo Marçal prefeito e Cariani. Então é uma relação bem casca de bala. Como vai ser esse processo seletivo se pessoas tão próximas do senhor estão envolvidas em tanta coisa e o senhor diz que não sabe? Eu conheci o Cariani num podcast e ele me fez um desafio para mudar de vida. Eu era inflamado igual Boulos. Pesava 100 quilos e esse cara mudou minha vida. Agora, o Estado Democrático de Direito
Tem que fazer o seguinte, tem o contraditório e a ampla defesa. Ele que se defenda, se ele tiver errado, que ele pague. Nunca falei que eu passo a mão em nada. Agora, a gente tem um problema aqui no Brasil de acabar com a vida de uma pessoa porque ela está sendo processada. Eu fui em Paraisópolis, tirei foto com 500 pessoas, aí colocou no jornal, Marçal tem ligação com o primo, sei da onde, do PCC. Eu vou pedir certidão de nascimento de alguém? Não, mas esse é seu amigo, parceiro. Eu fiquei amigo dele, ele mudou minha vida. Cariane, obrigado por você transformar Mas esse como país. que é esse processo seletivo? Entra qualquer um? É o que eu tô te falando, ele não é alguém que trabalha pra mim, ele não é submetido a mim, ele cuida da vida dele. Ele é seu sócio. A gente fez aquele programa justamente para mudar a vida dos outros. Eu sou um educador, ele mudou minha vida e a gente tá mudando a vida de muita gente através do ensino. Só lembrando essa denúncia, um minuto, Pedro, um minuto. Lembrando essa denúncia aceita pela justiça, portanto ele é réu, não é qualquer acusação. Ele é acusado de ter emitido notas frias para desviar 12 toneladas de insumos químicos que, na verdade, eram usados para refinar cocaína e crack. O senhor tem demonstrado muita preocupação com a questão das drogas. Isso não arrepia o pelo do seu braço? É o seguinte, meu braço, por que meu Não? braço? De ficar arrepiado, 12 toneladas Não, para... Cariane, eu acredito na sua inocência, conheço seu coração. E se você tiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo jornalismo desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastaram te destruindo, porque você apoiou o presidente Bolsonaro e entrou na lista de 70 pessoas que foram perseguidas por isso. Isso não é jornalismo, não, é justiça. Calma, eu tô respondendo. Não, você está falando do jornalismo, a gente está contraditando. Vamos lá, todos nós no Brasil. Nós temos o maior corruptor da história chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive você, Vera, descia o bambu dele, mas depois que ele voltou não fala mais nada. Ah, é? O senhor lê minhas colunas? Não leio não, mas eu tive notícia pra vir pra Se cá. eu não ler, né? Se eu cobrar tanta gente que lê, Pra quê, né? Eu parei de ler um pouco pra sabe. publicar. Publiquei 62 livros. Se você quiser acompanhar, não vou falar de livro agora não. É o seguinte, deixa eu só terminar. Terminando sobre o Cariane. Cara, se tiver devendo, pague. Se não tiver, eu vou ser o cara do seu lado pra cobrar todo mundo que destruiu sua reputação. Vá pra cima e obrigado por você ter mudado a minha vida. Já deu pra ver como vai ser esse processo seletivo. Pedro, por favor. Vou fazer uma pergunta pro senhor. Todas as vezes que saem alguma relação do senhor, seja a empresa, seja os seus colegas, você sempre as afasta de você. Nunca fiz isso. Assim, tô falando, por exemplo... Afastar, eu falei pro Cariane, Cariane, eu tô com você, cara. Se você tem que se Mas, tiver por exemplo, errado. do seu partido, que é o presidente do seu partido, Eu tô no você partido ainda. afasta a questão da própria questão das fraudes que foram condenadas, as questões bancárias. Você falava que você só tinha um trabalho ali de manutenção. Então, Foi condenado pessoal, e acabou o assunto. Se você for prefeito da cidade de São Paulo, é assim que você vai lidar com possíveis problemas numa administração de uma cidade tão grande. Ou, por exemplo, se um secretário seu tiver alguma acusação, algum envolvimento, se algum funcionário, se alguém de uma subprefeitura, você também vai falar, bom, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai lavar a mão dessa maneira ou você vai assumir responsabilidade? Você falou o quê? Parece quem? eu não tenho nada com isso, Parece não quem? conheço, não sei. Qual nome você falou? Lula? Lula. Parece o Lula. É o seguinte, todo mundo tiver envolvimento vai ser apurado. E na apuração, se tiver cheiro, vai ser desconectado. É assim que eu faço na vida privada. Alguém falou, você só saiu lá quando você foi pra Polícia Federal porque você delatou os caras. Eu não tinha nada pra fazer, só falar o que você estava fazendo. Agora é o seguinte, existe uma infiltração do crime organizado nessa cidade, que vocês não têm noção. Chama organizado porque o Estado virou as costas pro povo. E como só colocaram bandidos na política, eles criaram um organismo que não consegue mais parar. O que a gente vai ter que fazer? Essa é a última geração do crime. E nós precisamos, com educação, mudar a cabeça das pessoas para ninguém, absolutamente ninguém, conseguir ser captado por eles. Essa é a última geração do crime nessa cidade. Doa quem doer. Nós vamos mudar a educação, nós vamos mudar emprego, nós vamos colocar a identidade esportiva de todos os jovens na escola pública. É o único jeito da gente sair desse PCC. Esse PCC, a partir de agora, todo mundo que mexeu o saco com isso é patriotas contra os comunistas. Não, PCC é crime de Pablo comando da contra o crime. capital, uma organização Não, isso aí bem você tá falando. complicada. O que eu tô falando é Pablo contra os comunistas, patriotas contra os comunistas. Comunismo não tem nada a ver com isso, Amanda. Essa uma espécie de teologia da prosperidade, ela existe em muitas igrejas evangélicas, mas não exatamente com essa roupagem que o senhor traz no seu programa. Tem vídeos do senhor batizando pessoas em piscinas, outros que o senhor tenta fazer cadeirantes se levantarem, depois o senhor culpa a pessoa por não ter conseguido. Em recente entrevista ao Flow, o senhor disse que vai prosseguir com essas práticas, inclusive de velórios, como o senhor disse, tentando ressuscitar pessoas. O povo de Deus... O senhor se diz temente a Deus, mas diz que não está em nenhuma igreja. E tem muito respeito por essas questões litúrgicas, tem muito respeito por questões de ritos. E o batismo é um rito muito sério. O senhor não teme que eles achem que o senhor está fazendo chacota da religião para se autopromover? Eu quero pedir para todo o povo de Deus entender que eu não subi em nenhum púlpito de nenhuma igreja para pedir voto de ninguém. Eu vivo isso. Eu sou um cristão, eu nunca vou negar oração para ninguém. Jesus falou o seguinte, vocês farão obras maiores. Eu não estou misturando religião, quem trouxe esse assunto foi vocês. Eu estou falando. Eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo é dividir aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil.
Nós precisamos combater essa praga de comunismo. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver, sim. Quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Nunca tirei proveito só para ajudar as pessoas. E eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai num terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é evangélico. Na escola, na quinta série, eu nunca concordei que a gente veio do macaco. Aí sabe o que acontecia? Eu ouvi, você é um crentinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão, sim, e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país. Lá no site do TRE. Então, eu queria falar sobre isso. O senhor ontem no debate da TV Gazeta falou exatamente isso. Que debate é um teatro, entre aspas. Deles, né? Meu não, que eu tô sendo verdadeiro. E que as pessoas têm que ir no site do TRE para ler plano de governo. Agora você me diz, quem que tem tempo de entrar no site do TRE e ler dezenas de páginas de plano de governo de todos os candidatos? Porque não é só o seu. Então, por que você priva os seus eleitores e todos os cidadãos de São Paulo de conhecer os seus projetos, as suas propostas? Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção, é cidadãos. Ela tem razão. Ao invés de entrar no site lá para olhar o plano de governo, você vai entrar no Pablo Marcal por SP e você vai ver, tá embutido nesses próprios cortes. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, tá o presidente e o ex-presidente cada um de um lado, não tem um tempo de TV, vocês vão ter que aguentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente que assiste debate, que assiste uma entrevista como essa de hoje, para justamente conhecer os candidatos. Está aqui, eu agradeço. Então, o senhor podia colaborar e responder as perguntas do jeito como... Eu estou respondendo do jeito que eu preciso responder, eu sou o candidato. Mas vamos esquecer o corte um pouquinho? Vamos não. Se você quiser esquecer o corte, eu preciso ir embora. Se você quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro para pagar marqueteiro não, para ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu tô aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que você fazer? O senhor não pode falar sobre proposta, então, que era a única coisa que o senhor deveria fazer. Mas então a gente também pode perguntar sobre proposta. Deixa eu aproveitar. Aqui que é interessante que a Amanda falou, que vai ficar um corte bem legal. É o seguinte, o que vocês precisam entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada e a gente tem que discutir valor. Quem é de família, quem quer gerar emprego. Serão 2 milhões de empregos. Sabe como que a gente vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo que a gente vai aprovar junto com a Câmara para trazer benefícios, pra você ter emprego aí. Eu falo isso toda hora, tem vários outros, eu Pode falar olhando pra gente, não, mas a gente não... Desculpa atrasar o senhor, mas o senhor tá usando a entrevista para fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor, a gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu tô batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não, eu não vou votar no Boulos, candidato. Não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em Mas só discussão. você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. Então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado. A gente pode ficar aqui brincando, então. Diga. O senhor gosta muito de falar de uma proposta, que é o prédio de 1 quilômetro que o senhor vai construir na cidade de São Paulo. Seria o prédio mais alto do mundo, mais alto hoje está em Dubai, no Emirados Árabes, o Burj Khalifa, 880 metros. Aqui eu entendi que era 880, mas tudo bem. Mais de 800 metros. Tá bom. Já fiz corte? Posso continuar? Beleza, então vamos lá. A Arábia Saudita está tentando erguer desde 2013 um arranha-céu de 1 quilômetro, como o senhor, mas as obras já estão rolando desde 2013, 6 bilhões de reais, não estão próximas de terminar. Isso num país como a Arábia Saudita, que tem petrodólares, é uma ditadura, tem trabalho análogo à escravidão e ainda por cima nós temos um plano diretor em São Paulo que não permite que essa obra seja realizada no centro e para realizar fora com uma série de compensações, centenas de milhares de metros de terreno que precisa ser fornecido como contrapartida. E aí eu queria saber do senhor, São Paulo tem sérios problemas, o senhor falou aí de mobilidade, segurança, falando de educação. Como que esse prédio ajuda a resolver esse problema? O que vai ter dentro desse prédio? Vai ter gente. O que vai fazer no prédio de 1 quilômetro para resolver os problemas da cidade? Esse prédio vai chamar Brasil, inclusive. Todo o mundo fala de Burj Khalifa e eles vão falar que o maior prédio do mundo chama-se Brasil. A novidade, não vai custar nenhum real do seu dinheiro. Isso aí vai ser parceria público-privada, mas tem que ter uma iniciativa de alguém. Vou explicar para vocês. O Brasil perde em turismo um elevador na França, o elevador da Torre Eiffel. Aqui tem menos turista internacional, tá? Do que o elevador da Torre Eiffel. O que significa isso? Nós precisamos criar vocação nisso e construir isso, além de trazer muito emprego, mudar completamente a imagem da cidade de São Paulo. Abençoar essa zona sul de São Paulo, região periférica, onde não tem investimento. Ali você começa a criar um prédio, você começa a criar uma quadra e aí você vai valorizar seu imóvel. Você que está aí, ó. Você que está aí para baixo no Campo Limpo, você que está aí no Jabaquara, você que está aí, sabe o que acontece quando uma obra dessa acontece perto de você? Seu imóvel que vale 300, 400, vai passar a valer R$1 milhão. Só que todo mundo só quer investir no lugar dos playboys, não quer investir aí. Eu quero levar a prefeitura para a Zona Norte para valorizar a Zona Norte. Eu quero levar o maior prédio do mundo para lá sem gastar nenhum real de dinheiro público, só de disposição. E me dá uma caneta apertando 28 no dia 6 de outubro, que se a caneta estiver na minha mão, nós vamos fazer. Se vocês não me derem a chance de ser prefeito, nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou arrumar um jeito de fazer isso aí. Eu vi e quem viu não tem como voltar atrás. Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como essa. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!